Bíblica. Nós estamos estudando o livro de Juízes. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos falando ainda da conquista incompleta de Canaã, estamos do verso 1 do capítulo 1 até o verso 5 do capítulo 2. E dentro deste pedaço, nós já vimos a conquista do sul de Canaã, a captura de Betel. E hoje nós vamos estudar então a questão dos territórios que não foram ocupados e os efeitos da aliança que foi quebrada por eles. Os territórios não ocupados fazem uma lista tanto das tribos de Manassés, Efraim, Asser, Zebulon, ou seja, todos eles, na verdade, deixaram de ocupar a terra conforme a ordem do Senhor. O Senhor tinha dito: eu dei para vocês. Significa dizer que aqui não era Deus que iria retirar. Deus estaria com eles, dando possibilidade deles guerrearem e conseguirem a sua terra. Nós temos que observar duas coisas. Ora, o Senhor, Ele, pela força do seu próprio braço, faz a conquista, faz a bênção e entrega para os seus. Ora, Ele dá toda a condição, porque Ele estará lutando junto com aqueles que estarão fazendo a conquista. E é este o segundo caso. Deus tinha dado a todos os povos nas mãos dos israelitas. Deus tinha aberto a possibilidade deles irem e conquistarem. E eles não fizeram isso. Deus escolheu o melhor lugar, um lugar que fazia parte de uma rota comercial de Canaã. Exatamente, era um lugar muito bom para este povo. Lembre-se que na sua vida também pode acontecer isso. Deus pode te dar uma situação, te colocar numa situação, e duas soluções podem ser vistas em relação à conquista dos benefícios desta situação dada por Deus. Ou ele mesmo faz a conquista, ele mesmo entrega a bênção que não vai necessitar de preparo, e isso aconteceu várias vezes na história do povo de Deus, e isso aconteceu várias vezes na minha vida e na sua vida. Mas existem situações em que Deus te dá todas as ferramentas, todas as condições para que você vá até o local e você enfrente a situação e você tenha vitória. Isso não significa que você sozinho fez isso. Não. Deus estava com o povo, assim como Deus está comigo e contigo nestas circunstâncias. Nós temos que aprender que ora o Senhor vai nos dar sem que nós precisemos fazer qualquer coisa, ora o Senhor vai nos dar fazendo com que nós tenhamos que ir lá e lutemos pelos nossos benefícios. Mas Deus já teria dado a vitória para eles, como Deus já teria dado a vitória para nós. Nós só precisamos nos mover em fé e conquistar em fé. Isso não aconteceu com o povo. Isso não houve essa disposição de coração do povo. Faltou confiança, faltou fé no povo. As áreas baixas, que nós vamos citar daqui a pouquinho, eram dominadas pelos cananeus. Por que eram dominadas lá? Porque ali eles poderiam fazer correr as suas carruagens, os carros de guerra. Então, eles eram dominadores das planícies, dos lugares mais planos onde as carruagens podiam correr. E o povo, ficando com medo dos carros,
não atacou, não expulsou. Então segue-se a lista das cidades, dos locais que Manassés e Efraim não expulsaram. Bet-Sean, ou Bet-Shan, Ibleam, Tanak, Dor, Gezer, Kitron e Nalol. Bet-Shan era uma fortaleza que ficava entre o Vale do Jordão e o Vale de Jezreel. Portanto, ele estava num monte exatamente entre os vales dominados pelos cananeus. Ibleam, no Vale do Esdreon, quem ia para Siquém e Betel. Tanak, a 8 quilômetros sudeste de Meguido. Dor, na costa mediterrânea, no sul do Monte Carmelo. Gezer ficava no Cefelá, a 28 quilômetros de Jerusalém, no sul já da tribo de Efraim. Quidron e Naalol não foram identificadas. Então, se você olhar no mapa, veja lá. Então, nós temos aqui as cidades de Bet-Shan, Ibleam, Tanak, Dor e Gezer. Então, esta é a localização geográfica. Se o amado observar, isso vai fazer com que as cidades formem um tipo de uma barreira, um tipo de uma muralha, né? Sendo difícil passar de um lado para outro, né? Dor aqui, Tanak aqui, Ibleam aqui, Bet-Shan aqui, aqui nós temos o Vale do Meguido, né? Jezreel é aqui, Gezer aqui embaixo, Jerusalém está aqui, esse aqui é o Vale do Ajalon. Nós vamos observar também que as outras tribos, como Asser, Naftali e Dan, também falharam no desalojar dos seus territórios os cananitas. Entretanto, olha que coisa interessante. Os danitas, eles só, além de não falhar, eles foram também expulsos do lugar onde eles estavam. Né? Então, aqui nós temos, na região norte do Monte Carmelo, os fenícios acabaram tomando todo o lugar, Sidom, Tiro, né? São cidades que foram centros bastante famosos dos fenícios. Se o amado lembra, Davi e Salomão fizeram aliança com os fenícios. E um pouquinho mais para frente, quando o reino foi dividido, Jezabel, que nasceu fenícia, era dos fenícios e que era idólatra, ela cultuava Baal, introduziu o culto de Baal nas regiões de Israel quando ela casa com Acabe. Bet-Semes, ou Bet-Shemes, é chamada a Casa do Sol. Bet-Semes, Semes, Sol. Beit ou Bet quer dizer casa. Aqui, Bet-Semes era muito provavelmente um santuário dedicado ao Deus Sol, por isso, Casa do Sol. Bet-Anat, casa de Anat, era dedicada aqui a uma deusa também chamada de deusa da fertilidade. Alguns entendem que ela era uma das consortes, uma das esposas de Baal. Aijalon, a 18 quilômetros a noroeste de Jerusalém, nós vimos no outro mapa, nós vamos ver de novo no outro mapa, e aqui Acrabim, que era uma passagem que ligava Berseba ao sul do Mar Morto. Então, nós vamos observar desta forma o seguinte: lá em cima, o amado está vendo Tiro, que é uma das principais cidades dos fenícios. Tiro e Sidom eram cidades fenícias importantes. Então, aqui a cidade de Tiro e Sidom ficava aqui também. Bet-Anat
está aqui, Bet-Semes está aqui, e Dor, que a gente viu agora há pouco, está para o lado de cá. Então, estas as principais cidades, né? Aqui o amado está vendo a tribo de Dan, né? Ela foi expulsa, depois nós vamos ver na história. Bom, aí nós passamos para o capítulo 2, e no capítulo 2 fala-se a respeito da quebra da aliança com Deus. E como é que isto foi quebrado? Exatamente pela infidelidade do povo. Deus está agora falando acerca de tudo que ele fez, né? Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais. E aí ele diz, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. E ele fala ainda, não os expulsarei de diante de vós, antes serão vossos adversários. E como eles não expulsaram, o que aconteceu foi que eles acabaram se tornando laço propriamente dito. Era um laço que o povo acabou deixando exatamente por não cumprir aquilo que Deus havia dito. E aqui ele fala de Shekinah. A Shekinah é a glória do Senhor. É a evidência da presença do Senhor. Shekinah aparecia ou era evidente quando Deus estava presente. Então, nós vamos observar que a Shekinah de Deus, ele estava principalmente nos lugares de santuário, nos lugares de adoração. Então, quando o povo entra em Canaã, ele leva o tabernáculo com ele e ele vai montar o tabernáculo como um ponto central de adoração. Nós vimos isso num dos vídeos passados. Então, um dos primeiros lugares onde o tabernáculo foi montado foi Gilgal. Então, Gilgal, daqui ele foi movido para Betel. Depois que Betel foi conquistado, ele move para Betel. Betel tem uma história, né? Lembre-se do patriarca Jacó, que deu um nome a este lugar, Bet-El, casa de Deus, porque ele teve um sonho dos anjos subindo e descendo. Depois ele foi sede do santuário. E muito depois, quando o tabernáculo foi substituído pelo templo como local de adoração, lá por Salomão, quando Salomão morre, o reino é subdividido e Jeroboão assume o reino do norte. E ele faz, então aqui, ó, o templo estava em Jerusalém e Jeroboão, para não deixar que os israelitas fossem para o reino de Judá em Jerusalém honrar o Senhor e perdê-los desta forma, ele monta aqui em Betel e mais lá para cima em Dan 2 santuários com bezerros de ouro. Então Betel sempre teve uma preeminência em relação a santuários local sagrado. Depois, existem outros lugares em que o tabernáculo é mudado. Depois ele vai para Siló, enfim, depois a gente vai ver que ele vai fazendo uma caminhada pelo local. Então ele vai de Gilgal para Betel. E é interessante que quando ele chega nesses locais, havia uma renovação da aliança. Era necessário renovar a aliança. Para fazer aliança, o rei primeiro declara o seu nome, como Deus fazia quando dá aliança com o povo. Ele declara também seu caráter, as obras, as coisas maravilhosas, esplêndidas que ele faz. E depois ele estabelece cláusulas que devem ser observadas
pelos pactuantes, por aqueles que estão fazendo a aliança. A parte de Deus era a proteção, era os benefícios, era o domínio, era o nome, era a presença dele com o povo. A parte do povo era a obediência à lei, era a adoração que deveria ser dada de forma verdadeira a Deus. Depois, nos tratados daquela época, se invocavam testemunhas. Aqui, como Deus não tinha nada superior a ele para invocar como testemunha, ele invoca, inclusive, a sua criação, que é a natureza. No final desta aliança, haviam as bênçãos e as maldições. Estas bênçãos e estas maldições, depois elas foram renovadas no Monte Gerizim e no Monte Ebal, conforme nós vamos ver mais para frente. O povo não deveria fazer aliança com os cananeus, assumir uma religião diferente. O povo não deveria se tornar idólatra, mas era isso que Deus denunciava. Deus denunciava exatamente já aqui em Josué. Depois nós vamos ver lá na frente, nos profetas, que isso também foi denúncia. Então, aqui está sendo contado o que foi feito já com Josué e depois foi levado em consideração nos juízes. Então, o povo se torna idólatra. Já desde o início, o povo estava sendo idólatra. Eles estavam rompendo a pureza do culto com Yahvé, exatamente porque eles não eliminaram os habitantes que eram idólatras do local. Então, os deuses eram louvados porque traziam fertilidade, porque traziam isso, porque traziam aquilo, quando na verdade era Deus que fazia isso. Eles estavam idolatrando. E por esta razão, então, Deus os entregava às mãos daqueles que eles faziam aliança, daqueles que eles não expulsaram. Apesar de toda essa ruptura, apesar de toda essa idolatria, Deus não abandona a nação em nenhum momento, irrevogavelmente. Ele sempre dá uma saída para o povo. Sempre. Deus pode punir, Deus pode educar, Deus pode disciplinar, mas ele não vai abandonar de uma vez por todas a aliança. Isso não vai acontecer. Nós já conhecemos a história toda e nós vamos observar que isto não acontece, ou seja, o abandono de Deus não acontece irremediavelmente. Até lá na frente, quando o povo é levado cativo para a Assíria, quando o povo é levado cativo para a Babilônia. Nem nestas épocas o Deus desiste dos seus propósitos. E até lá na frente ele já tem a previsão que foi trazida pelos profetas de um libertador, aí sim, um verdadeiro libertador, um libertador de uma vez por todas, que foi Jesus Cristo. Os cananeus eram então como uma rede. Ele fala aqui de que eles eram tratados, né, como uma rede, como um laço. Esta palavra é Sidim, né? Esses cananeus não eram, essa cultura não era aquela cultura, não era essa tribo, não era aquela tribo. Era o conjunto de indivíduos que habitavam o local, que era um grupo separado, uma população que tinha habitado ali e que tinha que ser eliminada exatamente para que não fosse laço o que estava acontecendo, que não fosse laço. Amados, aqui nós temos uma lição muitíssimo importante. Nós temos que cuidar.
Apesar de nós estarmos no mundo, nós não somos do mundo e nós não podemos fazer aliança com o mundo, porque a nossa aliança é com Deus. A nossa obediência é para Deus. Nós não podemos admitir, nós não podemos permitir que o mundo, que os cananeus sejam rede, laço, armadilha, que eles sejam cedim para nós. Amém, amados? Bons estudos.